na redução dessa tensão superficial. E com a redução da tensão superficial, você tem um processo que a gente chama de similarização. Você está igualando as pressões em regiões esféricas de tamanhos diferentes. Tá ok? Isso é facilmente percebido, pessoal, em um experimento. Então, por exemplo, se você pegar um túbulo, um túbulo Y, e aí você compra duas bexigas. Você vai lá e compra duas bexigas, tá ok? Você compra uma bexiga que ela tem como é que se diz? Uma distensão menor. Tem aquela bexiga que você bota força para soprar e ela não enche com tanta facilidade, não é isso? E já tem aquelas outras bexigas que você assopra e ela enche com bastante facilidade, não é isso? Então, digamos que você comprou dois tipos de bexigas e você tem uma tubulação em forma de Y. Tá ok? Então essa bexiga aqui ela tem uma parede mais grossa, essa bexiga aqui ela tem uma parede mais fina. Então o que é que vai acontecer? O ar, quando você assopra, o ar ele vai ser direcionado, não é isso? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Uma cor mais cheguei. O ar ele vai ser direcionado, não é isso, pessoal? Vala-me Nossa Senhora. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. O ar, né, pessoal, ele vai ser direcionado para essas duas bexigas, ó. Contudo, essa bexiga aqui, o que você esperaria, né? O que a gente esperaria era que essas duas bexigas, elas se enchessem dessa maneira, se enchessem de maneira igualitária, não é isso? A gente esperaria que as pressões, elas fossem iguais. Mas o que eu falei para você, essa bexiga aqui vermelha, a parede dela ela é bem mais grossa, então, consequentemente, a pressão que vai estar dentro dessa bexiga aqui, ela é maior. Então, você vai ter uma pressão maior aqui, ó. Uma pressão maior na bexiga vermelha e uma pressão menor na bexiga azul, certo? Então, conforme você assopra, conforme o ar ele vai circulando, o ar ele entra, né? Isso ele começa a entrar para dentro dessas duas bexigas. Só que o que é que acontece? Devido à pressão maior nessa bexiga vermelha, o ar que tá aqui, ele vai se esvaziar. Então, essa bexiga vermelha ela vai se esvaziar em direção à bexiga azul. O ar que está na bexiga vermelha vai se esvaziar em direção à bexiga azul. Por quê? Porque a pressão é maior na bexiga vermelha. Isso poderia acontecer nos alvéolos se o surfactante ele não estivesse presente. Então, conforme o ar ele chega pelos bronquíolos, não é isso? Conforme o ar ele chega pelos bronquíolos até os alvéolos, né? Conforme ele vai chegando os bronquíolos até os alvéolos, então alvéolos de calibre menor, alvéolos de diâmetro menor, eles tenderiam a esvaziar o ar em direção aos alvéolos de diâmetro maior, tá certo? Tenderiam a esvaziar o ar em direção aos alvéolos de diâmetro maior. Isso o que é que poderia acarretar? Poderia acarretar no calabamento desses alvéolos. Então, isso diminuiria a eficiência respiratória. Então, porque se você tem milhares, digamos que nós temos, hipoteticamente, 2 milhões de alvéolos, sendo que você tem metade desses alvéolos com um diâmetro maior, alvéolos conforme esses alvéolos de diâmetros menores, eles vão se esvaziando em direção ao menor, em direção ao maior, esses alvéolos eles vão murchando e vão colabar, as paredes vão colar, certo? Não vai permitir mais a entrada de ar. E pode acontecer também que conforme esses alvéolos maiores, porque não sei se vocês perceberam, são conjuntos de alvéolos. Então, digamos que dentro desses alvéolos que estão aqui, ó, nós tenhamos um que seja maior. Então, todos os outros alvéolos, eles vão tendendo a passar, não é isso? O ar, tendendo a esvaziar o ar para esse alvéolo maior. Consequentemente, esse alvéolo maior aqui, ele pode ficar sobrecarregado e ocorrer algum dano, né, à parede alveolar, não é isso? De uma maneira bem extrapolada, poderia até romper essa parede do alvéolo. Por quê? Porque não é só um conjunto de pares, né? Você tem várias ramificações para outros alvéolos, certo? Então, o menorzinho vai para o maior, esse maiorzinho vai para o outro maiorzinho e, por final, esvazia tudo para o maior, entendeu? Então, pode ser que você teria o colabamento
desses alvéolos menores de forma progressiva, porque conforme você tem um menor, sempre você vai ter um maior, né? Então, digamos que você tem alvéolos de tamanhos bastante variáveis, né? Ó, você tem alvéolos de tamanhos bastante variáveis. Então, sempre o alvéolo menor vai esvaziar para o alvéolo maior. Sempre o alvéolo menor vai esvaziar para o alvéolo maior. Sempre o alvéolo menor vai esvaziar para o alvéolo maior. Então, o que é que vai acontecer? O colabamento, né, desses... você vai ter a colagem, né? Essas paredes vão colar desses alvéolos menores e, consequentemente, você pode ter uma super inflagem, né, desses alvéolos maiores, que podem ocorrer em lesões, né, em rompimentos dessas paredes alveolares. Então, o surfactante ele serve para isso, ele serve para equilibrar as pressões, em alvéolos com raios diferentes, em alvéolos com diâmetros diferentes. Então, mesmo que você tenha alvéolos de tamanhos diferentes, o surfactante ele atua para equilibrar as pressões. Então, o ar ele vai entrar nesses dois alvéolos e não vai tender a sair de nenhum para outro. Por quê? Porque as pressões elas vão se manter similares. Então, essa é a principal função dos agentes surfactantes, dessa substância surfactante. Ela vai fazer com que as pressões que estão em alvéolos de tamanhos diferentes, elas se mantenham similares, fazendo com que o ar ele não se esvazie para nenhum outro alvéolo de diâmetro maior, tá ok? Então, ó, os pulmões, né, como eu já ouvi falar para vocês, eles apresentam essa característica de complacência, né? Então, essa característica de complacência, ela está muito relacionada à distensibilidade, Contudo, pessoal, você tem que entender que a elasticidade do pulmão, na realidade, a distensibilidade do pulmão, ela varia de acordo com o ciclo respiratório. Então, só para você prestar atenção, quando você está inspirando, conseguiram escutar o sonzinho da inspiração? Então, quando você está inspirando, ó, na realidade, você tem que passar por uma barreira maior, você tem que romper uma barreira maior de pressão para inspirar o ar para dentro do pulmão. Quando você expira, já é uma questão mais natural, é uma questão mais leve, né? Então, ó, vem de uma maneira com menos resistência, existe uma menor resistência. Então, o que é que acontece? O que é que eu estou querendo falar com relação a isso? Que a distensibilidade do pulmão, ela varia conforme o processo do ciclo respiratório. Então, no processo de inspiração, a complacência, não é isso? Ela é menor. No processo de inspiração, a complacência ela é menor. Já no processo de expiração, a complacência ela é maior. Então, a tendência de distensibilidade do pulmão ela é maior. Isso acontece por quê? Porque na inspiração, ó, presta atenção, eu tenho que romper mais barreiras. É uma questão mais difícil, eu tenho que romper mais barreiras. Já no processo de expiração, ó, você tem uma menor resistência. Para que o pulmão ele se esvazie. Tá certo? Então você tem uma menor resistência para que o pulmão se esvazie. É tanto que quando você inspira, você não está só forçando o seu pulmão, o seu diafragma ele está trabalhando, ele está se contraindo, ele puxa o pulmão para aumentar o volume do pulmão, a gente vai ver no slide posterior, ele aumenta o volume do pulmão, a caixa torácica ela é forçada a se expandir, então o seu peito, o seu tórax, ele é forçado a se expandir. Então, tudo isso faz com que a distensibilidade do pulmão ela seja menor no processo de inspiração. Já no processo de expiração, como você está indo contra, não é isso? Essas pressões torácicas, na realidade você está indo a favor das pressões torácicas, então você está tendo uma menor resistência. Então, a complacência, não é isso? A complacência no processo de expiração ela é maior, a distensibilidade no processo de expiração ela é maior. Tá certo? Então, a complacência na expiração é maior que na inspiração. Tá ok? Em momentos da respiração celular, em momentos do ciclo respiratório, em que a complacência ela é menor, nós dizemos que o pulmão ele está no estado mais duro,
Os pulmões, eles são mais duros. Quando nós estamos falando de um aumento da complacência, não é isso? Quando a complacência ela é maior, nós dizemos que os pulmões, eles são mais flexíveis, eles estão no estágio mais flexível. Então, essa descrição que eu acabei de dar para vocês, nada mais é do que o processo de histerese pulmonar, tá certo? Esse processo de histerese pulmonar, ele explica exatamente isso que eu falei para vocês, que a complacência, ela varia de acordo com o ciclo, com as fases do ciclo respiratório. Então, por exemplo, quando você está tendo um processo de inspiração, você está tendo um aumento da complacência, mas essa complacência, ela mesmo assim ainda é menor do que no processo de expiração, porque no processo de expiração você enfrenta uma menor resistência. E aqui, ó, você tem um gráfico até um pouco complicado de se entender, não é isso? Mas aqui é só, você tem uma variação do volume, aqui, ó, um gráfico onde você tem volume versus a pressão, né? Versus a pressão, então, a complacência é muito disso, não é isso? A complacência é muito disso, dessa relação volume vezes pressão. Então, você tem uma relação de volume e pressão, tá ok? E aqui nós temos os dois processos, né? O processo de inspiração e o processo de expiração, tá ok? Então, você tem aqui, ó, processo de inspiração e o processo de expiração. Presta atenção que nós temos dois pontos aqui, ó. Dois pontos, tá certo? O que são esses dois pontos, pessoal? Esses dois pontos representam o momento de menor complacência do pulmão, certo? O momento de menor distensibilidade do pulmão. Isso acontece quando? Quando você está inspirando, você tem um momento em que você consegue uma expiração máxima, não é isso? Ó? Então tem um momento que você não consegue mais inspirar o ar. Então quando você atinge esse momento de inspiração máxima, quer dizer que a complacência ela atingiu o limite. Você não tem aumento mais da complacência, tá certo? Você não tem mais o aumento da complacência no processo de inspiração. Quando você está expirando, o ar ele está saindo do pulmão, só que chega um momento em que você não consegue mais respirar. Então, ó, presta atenção, ó. Chega um momento em que você não consegue mais respirar. Então, nesse momento em que o pulmão ele está no seu ápice, né, no seu ápice de expiração, você tem um momento de menor complacência da expiração, tá certo? Então, a complacência ela varia entre inspiração e expiração, mas a complacência também ela varia entre o processo de inspiração e entre o processo de expiração. Ela varia entre esses dois processos, mas ele também varia dentro de um mesmo processo, tá certo? Então, quando você inspira, você vai aumentando a distensibilidade do pulmão, até o momento que você não distende mais o pulmão. Você chegou no processo de inspiração máximo, você não distende mais esse pulmão. Entendeu? Quando você expira, você chega num processo de complacência máxima também, porque você, ó, tá expirando, mas chega um momento que você não consegue mais expirar nada. Então, é importante você entender que a complacência, devido a esse processo de esterese pulmonar, ela varia, não é isso? Entre esses dois processos. Então, a complacência ela vai variar entre esses dois processos. É tanto que a complacência no processo de expiração ela é maior do que a complacência no processo de inspiração. Por quê? Porque a complacência no processo de inspiração você tem uma maior resistência, porque você tem que distender a caixa torácica também, não é isso? Já no processo de expiração, não, você tem uma menor resistência, tá ok? Então, a complacência ela varia entre esses dois processos, mas ela varia quando a gente estiver relacionando apenas cada processo. Então, ela varia entre o processo de inspiração e ela varia entre o processo de expiração. Então, esses pontos aqui, ó, é o ponto em que você vai ter a menor complacência, tá ok? É os pontos de menor complacência. Quando você inspira ao máximo, você não tem mais complacência aqui. A complacência acabou. Quando você expira ao máximo,
você chega um momento em que você não consegue mais distender, não é isso, o pulmão, tá ok? Então, para finalizar, né, nós temos também essa complacência, ela não existe apenas no pulmão, tá certo? A complacência, ela existe também na parede torácica, tá ok? A complacência, ela também está presente na parede torácica. Então, como é que a complacência, na realidade, a complacência entre os pulmões e a parede torácica, ela é bastante semelhante. Então, digamos que você tem duas bexigas aqui, ó, duas bexigas de assopro. Digamos que uma seja o pulmão e a outra seja a parede torácica, não é isso? Parede torácica por quê, pessoal? Porque o pulmão, ele está envolvido pela caixa torácica, ele está protegido pela caixa torácica, não é isso? Então, a caixa torácica, ela também distende. É só você inspirar. Quando você inspire e coloque a mão abaixo do seu peito ou em cima do seu peito. Então você vai ver que a sua caixa torácica, ela vai distender também, tá certo? Então a parede torácica, ela também apresenta esse processo de complacência. E o processo de complacência da parede torácica e do pulmão, ela é similar. Só que aí a gente tem que entender o seguinte, que o pulmão, ele está dentro da parede torácica. Então, se a gente está relacionando aqui, ó, está utilizando como exemplo tanto a parede torácica como o pulmão, eles vão ter características similares, não é isso? Só que o que é que acontece? O pulmão, ele está dentro da parede torácica, está dentro da cavidade torácica. Então, o pulmão, ele está dentro da cavidade torácica. Então, esse processo de complacência, quando leva em consideração o pulmão e a parede torácica, tá certo? Deixa eu apagar aqui, pegar uma letra mais... Pegar uma caneta melhorzinha. Então, essa complacência, quando a gente relaciona o pulmão e a parede torácica, tá certo? Ela é menor. Por quê? Porque você tem uma bexiga, é como se você tivesse uma bexiga dentro da outra. Então, é só você entender aqui, ó. Digamos que eu tenho duas bexigas separadas aqui, ó. Uma eu representei o pulmão, eu comprei duas bexigas. Uma eu peguei uma caneta e escrevi o nome pulmão, e na outra eu peguei uma caneta e escrevi o nome parede torácica. Se você pegar o pulmão e assoprar, ele vai se encher. E ele vai se esvaziar também, não é isso? E a parede torácica, se você assoprar a bexiga da parede torácica, ela vai se encher e vai se esvaziar. Então elas têm características similares, não é isso? Agora o que é que acontece se eu pegar a bexiga do pulmão e colocar dentro da bexiga da parede torácica, não é isso? É o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou pegando a bexiga do pulmão e colocando dentro da bexiga da parede torácica. O que é que vai acontecer quando eu quando eu injetar ar, não é isso? Dentro dessas cavidades? Vai acontecer que o processo de inflagem vai ser mais reduzido, vai ser mais trabalhoso, não é isso? Então isso quer dizer o quê? Que a complacência, a distensibilidade, ela vai diminuir quando a gente estiver relacionando as duas estruturas de maneira conjunta. Então, quando a gente estiver falando de pulmão dentro da parede torácica, a complacência ela é menor, a distensibilidade ela vai ser menor. É só você fazer essa experiência dentro de casa. Pega duas bexigas, assopra uma e assopra a outra. Você vai ver que elas vão ter características similares, principalmente se elas forem do mesmo fabricante, do mesmo pacote. Agora, se você pegar a bexiga número 1 e colocar dentro da bexiga número 2 e quiser assoprar, você vai ver que você vai ter uma dificuldade maior para inflar essa estrutura que você tem agora. Isso acontece por quê? Porque a complacência da parede torácica, juntamente com a complacência do pulmão, é menor quando você analisa de uma maneira separada, tá ok? Então esse sistema respiratório, o estudo do sistema respiratório é legal por causa disso, que a gente pode, através de materiais simples, não é isso? Através de materiais simples, a gente vai poder realizar experimentos que vão nos ajudar a compreender como é que ocorre o funcionamento, né, da fisiologia respiratória. Então, pessoal, na nossa próxima aula, a gente vai falar do mecanismo respiratório, né, como um todo. Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar do mecanismo respiratório,
Aí a gente vai dar um enfoque na parte anatômica primeiro, né? Então, toda vida a gente dá um pouquinho de enfoque na parte anatômica, quais são os órgãos envolvidos, as estruturas envolvidas. Então a gente vai falar um pouquinho do processo de inspiração e expiração, quais são os músculos envolvidos, não é isso? Nesse processo, quais são os músculos que contribuem para o processo de inspiração, para o processo de expiração, e como é que esse ciclo respiratório ele vai variar, tá certo? Então nós vamos entender como é que o ciclo respiratório ele vai variar dentro, não é isso? Dentro dessa dinâmica, tá ok? Da mecânica respiratória. Então, na próxima aula, a gente vai entrar nessa parte mais para a parte final, né, da fisiologia do sistema respiratório. A gente vai encerrando por aqui. Então, a gente viu uma parte introdutória dessa mecânica respiratória, alguns conceitos básicos que a gente tem que entender, principalmente o conceito de complacência, né? Ouvimos falar sobre a lei de Laplace, né? E o efeito que o surfactante ele vai exercer, né, para que essa pressão entre os alvéolos que têm diâmetros diferentes, esses alvéolos que têm tamanhos diferentes, não é isso? Volumes diferentes, não faça com que o potencial de respiração seja diminuído, tá ok? Então, pessoal, fica o meu abraço e até a próxima aula.